Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E o Vasco já começou a sua preparação para o próximo jogo, que será na quarta-feira que vem, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo esse que será fora de casa, em Campinas. E 3 dias depois, no sábado, o Vasco recebe o Atlético Mineiro, aí sim, no jogo pela semifinal da Copa do Brasil, valendo vaga na decisão dessa competição. E aí fica a pergunta: será que o Vasco, para esse jogo de quarta-feira, fora de casa, um jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco deveria colocar força máxima nessa partida, ou mesclar com alguns jogadores, ou até a possibilidade de colocar time totalmente reserva, já que o jogo vai ser o mais importante no sábado do Vasco na temporada? Essa pergunta eu fiz para a galera aqui ligada no canal Atenção Vascaínos e eu quero também saber a sua participação. Vamos falar muito sobre isso e alguns detalhes importantes logo depois da vinheta. Mas antes, lembrar para vocês que a gente tem uma parceria com a 1xBet, a maior plataforma de apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro na 1xBet, é fácil e simples. No primeiro comentário fixado tem um link, você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ajudar ainda mais essa parceria entre canal Atenção Vascaínos e 1xBet e vai poder ganhar um bônus de R$3.000 e o seu primeiro depósito vai multiplicar por 2, ou seja, todas as facilidades com o 1xBet, empresa séria com credibilidade, é a 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira, trazendo muita informação para você, agradecendo a galera que chegamos a bater 258 mil inscritos, mas é lógico, dá para aumentar esse número, você que ainda não é inscrito no canal, nos dê essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Você clica ali embaixo, já se inscreve no canal, aciona também o sininho das notificações, deixa sempre o like nesse vídeo e compartilhe, copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E ontem teve um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro realizado em Belo Horizonte. O nosso adversário na semifinal da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, venceu o Grêmio por 2-1, você está vendo aí na tela. A vitória do Atlético Mineiro deixa o Vasco uma posição abaixo. O Vasco era o 9º, cai para 10º, já que o Atlético acaba ultrapassando o Vasco por conta dessa vitória. Você está vendo a classificação aí na tela, o Vasco é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Mas aí, o Vasco, após a última partida contra o Juventude, jogando em casa, em São Januário, acabou desperdiçando a oportunidade de ganhar os 3 pontos, acabou empatando. Após a partida, o técnico Rafael Paiva foi perguntado: será que ele pouparia o time no jogo contra o São Paulo, próxima partida, visando a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro? Ele respondeu assim. Será que ficou apenas nessa resposta ou durante a semana, durante o trabalho, pode mudar alguma coisa? Vamos ouvir o técnico Rafael Paiva. Acho que agora, com essa pausa, pelo menos a gente consegue ter todo mundo 100%. E essa fase final de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a gente sabe que vai ser dificílima para todo mundo, não é só para o Vasco, não. Acho que vai ser difícil para todo mundo tem que provar alguma coisa, e da nossa parte a gente tem que pontuar para brigar lá em cima, para fugir dessa situação incômoda da parte de baixo da tabela, né, que a gente não estava há muito tempo. A gente ainda não está, mas a gente começa a ver as equipes de baixo pontuando um pouco mais. A gente tem que ganhar, tem que vencer e tem que ver logo o que a gente precisa melhorar como equipe aí para a gente buscar as vitórias de novo. Não tem muito o que fazer. Você ouviu aí que o técnico Rafael Paiva diz que o Vasco precisa voltar a vencer.
Ou seja, em princípio, na cabeça dele, o Vasco deveria entrar com força máxima na quarta-feira, vencer o São Paulo, mesmo jogando fora de casa em Campinas, para depois ganhar moral e confiança para o jogo de sábado seguinte contra o Atlético Mineiro pelas semifinais da Copa do Brasil. Eu fiz essa pergunta para a galera ligada aqui no canal, para a rapaziada que trabalha aqui no canal. E aí, você colocaria força máxima, mesclaria alguns jogadores ou apenas colocaria todo o time reserva nesse jogo contra o São Paulo? Primeiro eu vou trazer aqui a dupla do Tabela do AV, Marco Vasconcelos e Joel Silva. E aí, rapaziada, o que vocês fariam para esse jogo de quarta-feira contra o São Paulo? Responde para todo mundo ver. Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Olha, Emerson, essa pergunta para mim é muito fácil de ser respondida, até porque o jogo mais importante do ano, eu acho que do ano não, talvez seja dos últimos 10 anos, né? Porque a gente está almejando coisas maiores e não lutar para não cair ou um acesso. Então vamos lá. É o jogo mais importante, então não tem como dar sopa pro azar. Eu iria com o time totalmente reserva. Só que o elenco é curto, então é difícil você poupar, por exemplo, o Paulo Henrique, tendo em vista que o Puma Rodrigues vai estar com a seleção do Uruguai. Então ele já não vai poder jogar contra o São Paulo. E o jogo mais importante do ano é sábado contra o Atlético Mineiro. Então eu pouparia todo mundo na medida do possível. Então meu time teria Léo Jardim, que goleiro eu acho que é o único que não deve ser poupado, tem que ter ritmo inclusive. Na lateral direita eu colocaria o Rojas. Dupla de zaga seria formada por um menino da base, talvez o Luiz Gustavo com o Maicon. E aí, porque eu acho que João Vitor e Léo devem ser titulares contra o Atlético Mineiro. E aí na lateral esquerda eu iria de Vitor Luiz. Meio campo formado por Galdames. Outro jogador, é porque Hugo Moura e Matheus Carvalho são titulares, né? Então eu iria de Galdames, Esforça e JP. Retornaria com o JP. Nas pontas, Jean Davi, Maxime e o Ryan na frente. Esse para mim, portanto, seria meu time. Vou falar de novo. Léo Jardim, Rojas, Maicon, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, Galdames e Esforza, JP, Jean Davi, Maxime Domingues e o Ryan no comando de ataque. Esse para mim tem que ser o time. Poupa todo mundo, não dá chance pro azar. Afinal de contas, no sábado, no jogo pela Copa do Brasil, é o jogo mais importante do Vasco nos últimos 10 anos. Valeu, Emerson. Um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Oi, Emerson. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse BDG. Tô chegando para responder a sua pergunta, a sua pauta do programa de hoje. O que eu faria sobre o time do Vasco no jogo com o São Paulo, dia 16, 3 dias antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o jogo mais importante do ano para o Vasco até aqui. Eu pouparia todos os titulares, Emerson, entraria com o time todo reserva. A Copa do Brasil é a prioridade, o Vasco não vai cair no Campeonato Brasileiro, o Vasco acho que também não vai para a Libertadores, vai ficar naquela posição intermediária. Claro, é bom melhorar a sua posição até para a questão financeira no fim do campeonato, mas eu priorizaria a Copa do Brasil. Depois o Vasco vai ter 2 jogos em casa, no Brasileiro, Bahia e Cuiabá. Então, para esse jogo específico contra o São Paulo, eu falei isso até na última segunda-feira, escalaria um time totalmente reserva, daria uma oportunidade aí a alguns jogadores. Claro que o Puma estará com a seleção uruguaia, aí vai ter que jogar o Paulo Henrique, mas eu colocaria, por exemplo, o Rojas na zaga, dava uma chance para ele, o Vitor Luiz na lateral esquerda, tentaria de novo o Esforza e o Matheus Carvalho, pouparia o Hugo Moura. Não dá para poupar todo mundo, o elenco do Vasco é curto, mas de alguma forma não levaria o Felipe Coutinho, não levaria o Hugo Moura, não levaria o Piton, não levaria o Verratti, né? Talvez o Emerson Rodrigues, porque é um jogador mais novo e tal, o Maxime Domingues daria uma outra oportunidade. Então, de certa forma, até teria uma obrigatoriedade de mesclar um pouco, principalmente no banco, porque não tem um elenco assim para colocar o time todo reserva. O Souza está suspenso e tal, mas eu tiraria os titulares mais importantes, escalaria um time reserva contra o São Paulo no próximo jogo pelo Brasileiro, pensando, é claro, na Copa do Brasil. Valeu, Emerson. Um abraço a todos aí, bom dia. Fala, galera. Saudações vascaínas. Aqui é o André da Casa do Fritz. Venha Penedo, venha nos conhecer.
que venham experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. Bacana, grande abraço à galera da Tornado Têxtil aqui em Nova Friburgo e também da Casa do Fritz em Penedo. Fortaleça sempre as marcas que anunciam aqui no canal Atenção Vascaínos para fortalecer ainda mais essa parceria com a Tornado Têxtil, que vende matéria-prima para a moda íntima masculina e feminina e fitness, e também a Casa do Fritz em Penedo, que tem o maior atendimento de Penedo. Com certeza você vai ficar muito bem atendido na Casa do Fritz, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora eu vou trazer mais uma dupla para responder essa minha pergunta. Sérgio Kendi e Diego Monteiro. E aí, dupla? Que time você escalaria para quarta-feira? Time reserva, mesclado ou força máxima? Responde pra gente. Amigos do BDG, bom dia. Pois é, tô aqui no BDG a convite do Emerson Rocha. Valeu, Emerson, forte abraço para você, para todo mundo que tá ligado aqui. Emerson, pois é, você me perguntou se eu fosse o Rafael Paiva, se eu escalaria força máxima, parcialmente reservas ou totalmente reservas no jogo contra o São Paulo. Meu amigo, então, cara, sábado, a princípio, dia 19, é o jogo mais importante do Vasco no ano, tá? É a chance da gente se classificar para uma final que não acontece desde 2011. Então, a expectativa do torcedor é muito grande em relação a isso. Então, para mim, na minha humilde opinião, a maioria seria reserva, tá? A maioria. Talvez deixaria ali o Léo Jardim, Matheus Carvalho, Hugo Moura, né? Já que na volância ali a gente tem uma certa dificuldade, mas enfim. Mas a grande maioria tentaria o GB na frente, tentaria o Lincoln na zaga, enfim, mexeria em algumas peças sim para esse jogo importante contra o Galo no sábado. Tá bom, Emerson? Forte abraço aí para todo mundo que tá acompanhando o BDG. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia, amigos ligados em mais um Bom Dia Gigante. Dessa vez o Emerson me perguntou a respeito do jogo contra o São Paulo. Qual era a estratégia para enfrentar o time paulista, já pensando na decisão contra o Atlético Mineiro? Não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas entre jogar com o time principal, o time titular, um time alternativo, utilizar reservas totalmente, eu responderia aqui um pouco de cada. Um pouco de cada. Como assim, Kendi? Desde o início, o time montado pelo Rafael Paiva tem que ser o time pensado para enfrentar o Atlético Mineiro. O jogo contra o Galo é o jogo mais importante do ano para o Vasco da Gama. E quanto antes for traçada uma estratégia, melhor. Qual esquema eu vou utilizar no jogo de São Januário contra o Atlético Mineiro? É esse aqui? Essa é a minha estratégia? Então eu vou começar contra o São Paulo com esse time, justamente para poder observar o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa corrigir, o que precisa ajustar e como fazer esse ajuste. Com as substituições. Eu acho que o grande defeito do Rafael Paiva, que ele precisa corrigir para ontem, é a demora nas substituições. Eu utilizaria as substituições como forma de corrigir, ajustar, recuperar alguma situação, pensando sim no jogo contra o Atlético Mineiro. Tem algum plano B? Algo não funcionou? Eu quero testar alguma outra coisa? Não que esse jogo contra o São Paulo não seja importante, mas como eu disse, a decisão é contra o Atlético. Então, de fato, esse jogo tem que ser encarado sim como um laboratório. Para mim, é força máxima pensando no time contra o Atlético desde o início contra o São Paulo. Rapaziada, dá o máximo, eu quero ver o melhor de vocês, como se fosse uma verdadeira decisão do jeito que vai ser no próximo jogo. Analisa o que funcionou, o que não deu certo. Isso aqui não deu certo, troca. Isso aqui não foi legal, ajusta. Isso aqui pode melhorar, acerta. Com as substituições, que seja no intervalo, muda, faz os testes, plano B, traça novas estratégias para enfrentar o Atlético Mineiro. Aí sim, um jogo mais importante do ano, eu reafirmo isso, o Rafael Paiva precisa ter um Vasco bem montado, com a sua estratégia bem definida. Um jogo dificílimo,
passa de fase o treinador que conseguir a melhor estratégia. E quanto antes o Rafael Paiva pensar nisso, melhor. Então é muito importante. Esse jogo contra o São Paulo é fundamental para mim na nossa classificação, desde que a estratégia seja, sim, muito bem montada. Valeu, Emerson Rocha. É isso, meu amigo. Um grande abraço para toda a nossa audiência. Valeu. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Uma informação importante, o Vasco ontem jogando pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes empatou com o Fluminense em 0-0. Essa é a terceira rodada desse campeonato, só que o Vasco acabou jogando apenas 2 partidas. Derrota fora de casa para o Botafogo por 1-0 e esse empate tem 1 ponto em 2 partidas, já que o jogo do Atlético Mineiro, que seria no fim de semana, acabou sendo adiado. Uma informação importante porque o Vasco joga sábado. Esse time sub-20 que vem representando o Vasco no Campeonato Brasileiro sub-23 tem o jogo contra o Flamengo sábado, 10 horas da manhã, segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca. No primeiro jogo, o Vasco venceu por 2-1 e agora joga pelo empate. Terá portões abertos em São Januário, apenas para a galera ficar na social. Você está vendo a foto da social de São Januário, vai poder se instalar ali aproximadamente 1.000 ingressos disponibilizados para a torcida. É apenas portões abertos, tem que chegar cedo para poder acompanhar essa partida. E um detalhe importante, se o Vasco for campeão carioca sub-20, vai unificar os títulos, já que venceu a Taça Rio sub-20 também nessa temporada, ganharia o Campeonato Carioca sub-20 e aí também fica com o título da Recopa Carioca categoria sub-20. E esse quadro é um oferecimento dos Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Depois do recado do Supermercado Boa Sorte, outro recado importante da loja Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar e ter o melhor atendimento. Para comprar, por exemplo, relógio importado, perfumes e joias. E olha, você acerta o presente para a pessoa que você ama, com certeza comprando na Pompador. O Joel Silva comprou aliança de noivado e com certeza agradou bastante, tanto que ele ganhou sim. Mesmo com aquela cara ali meio embolada, ganhou sim da noiva dele. Parabéns, Joel, tamo junto, meu camarada, é só uma brincadeira. E a galera também pode comprar lá na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Fica aqui no Barra Square, na Barra da Tijuca, você tá vendo o endereço na tela. E siga eles também no Instagram, @PompadorBarraSquare. Eu tenho certeza que você vai ter o melhor atendimento na Pompador. E agora, para tudo que você tá fazendo, chega a dupla de peso aqui do canal Atenção Vascaínos, Jean Faísca e Flávio Dias. E aí, Flávio, o que você achou? Dá pra colocar o time reserva? Dá pra mesclar? Dá pra colocar força máxima? Quero saber também a opinião do Jean. Vamos saber agora a opinião de Jean Faísca e Flávio Dias aqui no Bom Dia Gigante. Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Olha só, o Vasco na próxima quarta-feira tem um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. E 3 dias depois, o Vasco tem essa decisão da Copa do Brasil, que acaba valendo uma grana considerável, que pode ajudar muito o Vasco nesse final de ano, mais de 30 milhões. Além da questão moral de voltar a disputar a final de uma competição nacional. E quanto a poupar time ou não poupar time, eu confesso a você, Emerson, e quem está nos assistindo, que eu não vejo o Vasco assim, com vários jogadores imprescindíveis a essa equipe. Eu vou citar 2, que eu vejo que o Vasco não tem nenhum jogador no elenco próximo que pode substituir. O Hugo Moura e o Verratti. Os demais jogadores, eu vejo que o Vasco não precisa poupar. Por exemplo, na lateral direita, Paulo Henrique ou Puma. Muda alguma coisa característica, mas não tem ninguém muito melhor do que o outro. Pelo lado esquerdo, Piton e Vitor Luiz, cada um melhor com as suas características. Atacantes de beirada, infelizmente, com a contusão do Adson, com a contusão do David, nenhum consegue se firmar de forma absoluta. Provavelmente só o Emerson Rodrigues. E ali no meio, a questão do Payet e Coutinho, eu acho que 45 minutos para cada um estará bem entregue na próxima quarta-feira. Então, eu nem iria com força máxima e também não jogaria com uma equipe reserva. Eu, pontualmente, pode ser que recolheria alguns jogadores. No mais,
jogar essa partida contra o São Paulo e depois pensar muito nessa decisão contra o Atlético Mineiro. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para todos ligados aqui no Bom Dia Gigante. A sua pergunta é sobre com que time eu vou contra o São Paulo. Eu sou da opinião que o jogo com o São Paulo tem dois aspectos importantes. Primeiro, tabela. O Vasco perdeu a 9ª posição ontem com a vitória do Atlético Mineiro. Precisa somar pontos. Precisa ficar mais seguro. E vai pegar um São Paulo muito costurado, fora do Morumbi. Então são particularidades que podem dar ao Vasco uma certa vantagem. Tudo bem que o jogo é em São Paulo, mas fora da cidade. Vai ter muito torcedor de São Paulo? Claro que vai. Mas acho que o Vasco precisa jogar. E pode fazer esse jogo ser um bom teste para o jogo de sábado. Porque também é o segundo aspecto. Muito tempo sem jogar. O Vasco jogou sábado passado e só jogará praticamente 10, 12 dias depois. Então precisa dar ritmo. Eu faria a manutenção do Max na frente, colocaria o Paê por dentro, acho que o Paê precisa de jogo, com o Hugo Moura mantido e o Matheus Carvalho que volta porque não jogou contra o Juventude. Você tem na defesa o PH, porque o Puma jogará na terça-feira, na véspera do jogo. A zaga eu testaria João Vitor e Léo, acho que o Maicon não tá legal, até para dar aos dois uma confiança e uma segurança de jogo. E testaria o Vitor Luiz para o jogo, podendo ser uma opção para jogar sábado, se ele for bem. Colocar o Piton no cantinho do castigo. E na frente, eu pouparia o Verratti, até pela questão dos cartões, está pendurado. Colocaria o Ryan jogando por dentro, testaria o Ryan nessa posição. E pela esquerda, talvez poupar o Emerson Rodrigues, que tem se destacado, mas também tem se desgastado muito, colocando talvez ali até o Alex Teixeira, para dar uma olhada do Alex naquela posição. Seria a minha ideia, de jogadores cansados ainda, de jogadores desgastados e que precisam estar bem para o jogo de sábado. No banco, todo mundo viajado, Coutinho. Aqueles que entrariam novos, como o Vitor Luiz, uma oportunidade de jogar bem e ficar. E alguns, como o Léo, por exemplo, para ter mais entrosamento e mais segurança com o João Vitor. São essas as minhas ideias para esse jogo contra o São Paulo. Valeu, Emerson. Abraço. Valeu, Jean. Valeu, Flávio. Obrigado pelas suas opiniões. E você, torcedor? O mais importante, comenta aqui embaixo. Colocaria time reserva? Colocaria apenas mesclado um ou outro jogador? Ou força máxima para cima do São Paulo para buscar esses 3 pontos no Campeonato Brasileiro e já dar rodagem para o time que vai jogar sábado em São Januário contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a sua participação é sempre muito importante. E por falar em participação, bacana demais a galera que vem ajudando através do projeto LivePix. Tá vendo esse QR Code aqui na tela? Você vai passar a câmera do seu celular, vai abrir um site, você coloca o seu nome e a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda bastante o canal Atenção Vascaínos a continuar fazendo esse trabalho com credibilidade, seriedade. Inclusive, sábado, 10 horas, estaremos lá em São Januário para transmitir essa partida. Às 9 já começa o nosso pré-jogo, transmissão com Flávio Dias e Sérgio Kindi. Estarei nessa junto com o Jean Faísca. Então você pode participar do canal Atenção Vascaínos, ajudando a gente a manter esse trabalho que vem sendo feito com muita credibilidade e seriedade aqui no YouTube. Falando de Vasco, não tem jeito, é no canal Atenção Vascaínos. Por isso que é bom sempre pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo e compartilhar, porque ajuda bastante a chegar a outros vascaínos. Siga a gente nas redes sociais, é o mesmo endereço. O X voltou, tá lá no Twitter. É só chegar lá e procurar o @avascaínos. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem informado. E você também pode seguir a gente no nosso segundo canal, o Ave Mais. Você que ainda não é inscrito, o card está passando aqui em cima. Depois você corre lá para ver o Acorda Vascaíno de hoje, que tá muito bacana. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que gol!
Garcia!